Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor aqui no link que está na descrição deste vídeo. Nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a oração do Pai Nosso, que nós intitulamos aqui a Oração do Senhor, que é uma oração que, como nós já vimos, serve de modelo para a nossa vida de oração e também para a nossa vida cristã de um modo geral. Nas últimas semanas, nós estudamos o início dessa oração, o que ele nos ensina, e também nós vimos as primeiras três petições. Essas três primeiras petições, como nós veremos no próximo slide, se referem a quem Deus é. Isso é muito interessante porque nos mostra, através do ensinamento de Jesus aqui, que, em primeiro lugar, nas nossas orações e também na nossa vida, Deus deve vir em primeiro lugar. Agora, nosso estudo de hoje, até o final do nosso estudo, nós iremos olhar aquilo que nós devemos pedir com relação a nós mesmos e com relação aos outros. Mas antes de começar o nosso estudo de hoje, com a seção que está aqui destacada em amarelo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, vamos ler o texto inteiro e aí passamos para o nosso estudo. O texto diz o seguinte, lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então observar hoje como que essa petição, o pão nosso de cada dia, serve de modelo para nossas orações e também para a nossa vida de um modo geral. Como eu já disse agora há pouco, no começo da oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra com quem nós estamos falando. Fala que nosso Deus é um nosso Deus, que se tornou nosso Pai, através do que ele vai fazer em Jesus Cristo, alguém com quem nós temos intimidade, alguém que nos ama e cuida de nós, mas também é um Deus soberano e celestial, um Deus que tem todo o poder em suas mãos para atender às nossas orações. E por ele ser o nosso Pai e nos ouvir, e por ele ter poder para nos responder, nós podemos orar com confiança qualquer uma dessas petições. E as três primeiras, nós vimos que o nosso desejo do coração deve ser que o nome de Deus seja santificado, que o reino dele seja manifesto, expandido, que a vontade dele seja realizada tanto na terra, do mesmo jeito que ela é feita nos céus. Nós desejamos ver a glória de Deus ser espalhada por toda a terra, seja por meio da fama do seu nome, por meio do seu reino, seja por meio da realização da sua vontade por nós, suas criaturas, que são tão rebeldes quando nós queremos. Agora, a partir de hoje, nós veremos as petições relacionadas à nossa própria vida e também à vida do nosso próximo. Hoje nós estudaremos sobre o pão nosso de cada dia, como que essa petição modela muito das nossas orações. Eu quero começar falando com vocês sobre o pão. O pão é um dos alimentos mais básicos e antigos da humanidade. Se você gosta de história, você já viu vários documentários sobre as origens humanas, né? Independente da perspectiva, o pão sempre foi um alimento básico, um alimento que o povo sempre carregou debaixo do braço por onde quer que andasse. O pão existia no Egito, o pão existia na Mesopotâmia, o pão existia na África, na Ásia, em todas as civilizações, algum tipo de pão, uns mais achatados, outros mais fofinhos, sempre existiram, sempre fizeram parte da alimentação do ser humano. E aqui nessa oração, nessa parte da oração do Pai Nosso, Jesus nos ordena orar pelo pão nosso de cada dia. E por que Jesus utiliza pão? Eu só devo esperar pão da parte do Senhor? É claro que não. Com pão, Jesus está se referindo a tudo aquilo que é necessário, básico, essencial para a nossa vida aqui nessa terra. Ele fala de pão na oração, mas nós podemos tranquilamente entender em pão tudo aquilo que nós precisamos. Seja, por exemplo, roupas para se proteger do clima em que nós vivemos, seja algum mínimo de segurança, seja a nossa bebida também, outros tipos de alimentos, o nosso sustento por meio do trabalho que nós temos. Tudo aquilo que nós recebemos para viver e que precisamos de fato para viver está incluído aqui nessa petição. E só um breve detalhe, porque a gente mistura um pouco as coisas. Quando Jesus fala de pão, e eu digo aqui de necessidade, eu digo aquilo que realmente é necessário. Nós precisamos fazer uma certa distinção, porque hoje em dia nós temos várias necessidades inventadas, mas que na verdade não são necessidades reais. Alguns dizem que precisamos ter uma necessidade de entretenimento, precisamos de uma necessidade de uma saúde mental de acordo com algum padrão que aprendemos por aí. Necessitamos disso, daquilo, de um carro, necessitamos de uma previdência, necessitamos aquilo, necessitamos de um seguro, necessitamos de um celular melhor, necessitamos de um casamento perfeito, de filhos perfeitos, de tudo perfeito.
Você não precisa de tudo isso. Você pode desejar, sim, não tem nenhum problema. O que é o problema é quando isso se torna uma necessidade básica e quando você não recebe essas coisas, você fica cabisbaixo, revoltado contra Deus e amargurado. O que Jesus nos promete e aquilo que ele nos manda orar nessa oração é o sustento básico da vida humana. Aquilo que você precisa para viver, estar aqui nessa terra, trabalhar e fazer o que você precisa para a glória de Deus. Portanto, antes de seguirmos a nossa estudo aqui da oração do Pai Nosso, entenda isso. Existe uma grande diferença entre necessidade real e desejo. Nesta oração, Jesus está falando das nossas necessidades reais, aquilo que você realmente precisa para viver para Ele e cumprir a sua missão aqui nessa terra. E por que o texto também nos fala de cada dia? A ideia do texto é algo diário, algo que vai acontecer todos os dias da sua vida e que cada dia, individualmente, especificamente, você tem que fazer. Deve estar na sua agenda, no seu calendário, orar diariamente pelo seu pão, pelo seu sustento diário. E antes de falar o que é, eu quero falar o que não é. Algumas pessoas têm algumas visões bem diferentes da Bíblia, diferentes do que a Bíblia fala sobre quem Deus é, mesmo se dizendo ou até mesmo sendo cristãs. Nós temos um grande déficit de educação no Brasil, nós somos um povo que tem dificuldade de ler e entender textos, e por isso é necessário que muita gente volte ao básico e explique o básico em alguns momentos. E algumas pessoas, por não compreenderem bem uma interpretação de texto, ou até mesmo, como é o caso que eu quero mencionar aqui, tem uma visão distorcida de quem Deus é por conta de filosofias, de outras religiões, de acordo com uma sabedoria popular, por conta dessas influências, tem uma visão muito errada de quem Deus é. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Deus é tão grande, tão incrível, tão soberano, tão sublime, tão excelso e transcendente. Lembra do transcendente? Que Deus é tão assim que ele é ocupado demais para ficar se preocupando com um pãozinho diário. Já pensou parar, ajoelhar do lado da minha cama e falar assim: Senhor, me ajuda a ganhar por meio do meu trabalho hoje aquilo que eu preciso para viver? Meu irmão, vá trabalhar, Deus cuida disso, não precisa nem orar, para de perder tempo, o importante é trabalhar. Trabalhar é a melhor oração que você faz. Será que é verdade isso? Será que realmente Deus é tão assim para que nós não façamos nenhuma oração? Para que nós não nos preocupemos em orar por Ele com coisas tão básicas? Alguns, pensando dessa forma, quase não oram. Muitas pessoas que pensam em um Deus tão distante, tão sublime, tão poderoso, pensam assim: eu vou incomodar Deus. Eu vou ficar orando dia a dia pedindo pão diário. Eu vou ficar dia após dia pedindo por coisas básicas, coisas assim, michurucas da vida. Eu posso muito bem trabalhar e comprar essas coisas. Vou deixar para orar por coisas assim, fora do meu poder. Por exemplo, acabar com a fome da África. Ah, vamos orar para que o mundo se converta. Vamos orar por missões. Vamos orar por. Isso tudo é legítimo. Nós podemos sim orar por essas coisas. Mas nós não podemos deixar que uma visão errada de quem Deus é, como essa, nos impeça de orar até mesmo pelas coisas básicas, porque nessa oração que nós estamos estudando aqui, a oração do Pai Nosso, o próprio Deus encarnado nos está ensinando que devemos pedir pelas coisas mais básicas da vida, porque é através da nossa petição que Deus vai dar aquilo que nós precisamos. Outras pessoas ainda pensam em um Deus tão inacessível que mais parece uma máquina divina, que já sabe tudo que a gente precisa. Por isso a gente não precisa nem orar, apesar de não falar isso. Sabe aquela coisa? Meu irmão, Deus já sabe do que você precisa. Relaxa, entrega para Deus, nem se preocupa com isso, não precisa orar. Deus já sabe. Ele é tão incrível, tão soberano, tão inteligente, tão sábio. Para que você tem que ficar falando: "Ah, Deus, eu preciso de pão. Ah, Deus, eu preciso de comida. Ah, Deus, eu preciso de roupa. Ah, Deus, eu preciso de alguma coisa básica para mim." Não, irmão, para com isso. Deus já sabe. Vai viver sua vida e deixa o resto com Deus. E não é isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque nessa oração, como eu já disse, Jesus nos ordena a chegar diante desse Deus que realmente é sublime, excelso, altíssimo, soberano, e pedir a Ele todo santo dia a nossa provisão diária. Como então nós devemos pensar sobre Deus e viver de acordo com isso? Eu quero tratar aqui de uma questão que é belíssima no Evangelho, que Jesus nos ensina claramente no Sermão do Monte, que é a nossa maneira que nós devemos viver diante desse Deus. Como que eu devo enxergar esse Deus? Logo no começo da oração do Pai Nosso, Jesus nos fala que este Deus a quem nós oramos é o nosso Pai Celestial. No começo do estudo eu já mencionei isso, mas é bom que você tenha gravado isso. Se não gravou, grave agora. O Deus com quem você está falando, com base nessa oração aqui, é um Deus que te ama, é um Deus que é o seu Pai, um Deus que ama você mais do que seu Pai aqui dessa terra consegue te amar. É um amor que não muda, é um amor que não falha, é um amor que sabe de tudo que você precisa.
É um amor que está sempre envolvendo a sua vida. Esse é o Deus aqui, que você está orando aqui. Esse é o Deus a quem você ora. Mas, além disso, ele também é um Deus que é o seu Pai e que é celestial. Ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria, ele tem tudo aquilo que ele precisa ter para cuidar de você. Ele não é aquela pessoa que fala assim: poxa, meu filho querido, eu queria te dar algo melhor, mas infelizmente eu não consigo. Esse é o melhor que eu posso te dar hoje. Ah, filho, sabe, o mês está difícil, eu não consigo fazer isso. Não é um pai que pede desculpas para seus filhos. Não é um pai que fica em déficit com as nossas expectativas de acordo com a Bíblia. É um Deus que é o nosso Pai, que se preocupa conosco, que nos ama, que cuida de nós diariamente e tem poder para isso. Nós temos a garantia pela própria Escritura de que podemos descansar nas mãos deste Deus, que é o seu Pai, é o nosso Pai, e é um Pai que tem poder para cuidar de nós. E é verdade, ele sabe sim de tudo que você precisa, tudo, antes mesmo de você falar, ou até mesmo se você não falar. Se você nunca fizer uma oração na sua vida, Deus continua sabendo tudo que você precisa. Ele é infinito, grandioso, e realmente nós não somos como nada perto dele. Nós somos muito insignificantes, fomos colocados numa balança juntamente com o Senhor. Não há nem comparação, porque Deus é extremamente superior a toda a sua criação, a tudo que ele fez. Porém, todavia, a Bíblia não fala só isso. A Bíblia nos ordena, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, nos ordena nessa passagem agora da oração do Pai Nosso, que nós peçamos diariamente pelo nosso sustento. Ele quer que você faça isso. O que Deus quer para a minha vida? Hoje eu posso te falar o seguinte: Ele quer que você ore hoje e amanhã e depois de amanhã, até o último dia da sua vida, pelo sustento diário. Você não precisa orar necessariamente nas palavrinhas dessa oração. Você pode orar de outra forma. A gente já falou isso logo no primeiro estudo. A oração do Pai Nosso serve de modelo para nossas orações. Porém, não deve faltar isso na sua boca, não deve faltar isso no seu coração. Você deve orar pelo seu trabalho, você deve orar pelo seu sustento, você deve orar por todas essas coisas, sabendo que, em última instância, quem te dá tudo o que você precisa para viver é o próprio Deus. Você se lembra da história do maná, lá no Antigo Testamento? Deus tirou o povo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e levou eles para o deserto para entrar na Terra Prometida. Naqueles 40 anos que o povo passou no deserto, Deus os sustentou diariamente com maná. Quando eles entraram na Terra Prometida, o maná acabou. Mas naquele período em que eles não tinham nada, eles não tinham como plantar muita coisa, não tinham como viver daquilo que produziam, Deus dava diariamente o maná, que eram como migalhinhas com gosto de azeite, mel, era algo assim que nós não conseguimos nem imaginar. Era um alimento realmente vindo do céu, um pãozinho vindo do céu, que o povo misturava e fazia várias receitas. Talvez tivesse até um livro de receitas com maná naquela época da palmeirinha da época. Mas, de alguma forma, nós precisamos compreender o seguinte: naquela época, Deus dava diariamente o pão de cada dia. O povo olhava para o céu, olhava para o chão e percebia aqueles floquinhos caindo, se amontoando pelo chão. E eles iam diariamente sair das suas tendas até aqueles montinhos de maná, juntava aquilo, a sua porção diária, não era para pegar para 2 dias, era para pegar para aquele dia. Se você pegasse na segunda para segunda e terça, o que sobrasse da segunda para a terça ia apodrecer com toda certeza, ia criar vermes, ia feder, ia se tornar algo imprestável. Então, o que aconteceria? Você deveria diariamente, na segunda, sair da sua tenda, ir até onde caiu o maná, pegar o maná, voltar para casa e comer. Na terça-feira, você sair de casa de novo, ia pegar o maná, ia entrar em casa, ia preparar seu maná e ia comer. Todos os dias. A única exceção era da nossa, eu vou contextualizar para a gente, tá? Mas não existia segunda, terça, quarta, quinta e sexta naquela época, tá? Mas no dia anterior ao sábado, o Shabá, o dia de descanso, o dia de culto, o dia sagrado, o povo recolhia 2 vezes, na sexta para o sábado, recolhia de sexta e sábado na sexta, como se fosse nossa sexta, né? Para que no sábado não saísse para trabalhar, procurar o sustento, porque Deus já deu aquilo que a gente precisava. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, olhamos para o ministério de Cristo e para os seus ensinamentos, nós devemos lembrar desses episódios, lembrar especialmente do que Cristo fez. Se naquela época nós tínhamos o pão que caía do céu, no Novo Testamento, com a vinda de Cristo, nós temos o próprio pão do céu, o pão do céu, vindo até nós, habitando no meio de nós e se entregando por nós. O próprio Senhor Jesus se entregou pelo seu povo. Ele veio nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver. Através da sua morte, através da sua ressurreição, nós temos a garantia de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Se ele, por meio de Cristo, já providenciou a nossa salvação, a nossa fuga da ira de Deus, e garantiu um abraço tenro e paternal da parte do nosso Deus e Pai, nós podemos confiar nele.
Nós podemos confiar nesse Pai. Nós podemos confiar naquele que entregou o próprio Filho. Por acaso ele não nos daria o nosso pão diário? Se Deus te deu a própria salvação e ao custo da vida do seu próprio Filho, por que ele não te daria o seu sustento diário? Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos confiar no Deus que deu o pão do céu lá no passado, deu o seu próprio Filho, o pão do céu, há 2000 anos atrás, e que continua cuidando da gente hoje com base nesse pão divino que é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu tudo em Jesus. Ele deu o melhor que ele tinha no Senhor Jesus. Por isso nós podemos esperar de Deus todas as outras migalhas da nossa vida que ele precisa nos dar, senão nós não vamos viver. Outro detalhe interessante, lá em Tiago 4, do versículo 2b, o finalzinho do 2 e o 3, nos diz o seguinte: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. O que Tiago, irmão do Senhor Jesus, está escrevendo nessa carta é que você não recebe as coisas se você não orar. E alguns vão pensar assim, como assim? Se Deus já determinou que eu vou receber, é óbvio que eu vou receber orando ou não orando. Mentira. Deus determinou sim que você receba tudo o que você precisa para viver, mas ele determinou que você receba à medida que você ora por aquilo e ele te dá por meio da oração aquilo. Não é que a sua oração faz a mão de Deus se mover. Deus faz o que ele quer com a mão dele, a gente apenas pede. Mas se você não pedir, você não vai receber. A própria Bíblia já nos diz isso. Você precisa orar todo dia. Igual os israelitas no passado tinham que sair da sua tenda todo dia, fazer a mesma coisa, todo dia recolher o maná e voltar para casa, nós cristãos hoje precisamos orar todo santo dia pelo nosso sustento, porque é dessa forma que Deus vai te sustentar. Ele não vai te sustentar, ele não vai te dar o que você precisa muitas vezes porque você não ora, porque você não depende dele. E o exercício da oração, esse exercício espiritual, ele serve não para mudar quem Deus é, mas para mudar quem nós somos. Por meio da oração, você vai se tornar uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe depender de quem Deus é, depender do sustento do Senhor. Uma pessoa que não ora é uma pessoa arrogante. Uma pessoa que ora pouco é uma pessoa que confia pouco em Deus. Ao contrário do que alguns dizem, eu oro pouco porque eu confio muito no Senhor. Mentira. Se você ora pouco, é porque você depende pouco. Se você ora pouco, é porque você se importa pouco com quem Deus é. Se você ora pouco, é porque Deus não é tão necessário assim na sua vida. A frequência das suas orações, sem colocar quanto tem que ser, porque isso aí já entraria num certo farisaísmo, ela deve ser frequente. A frequência das suas orações deve ser algo cotidiano. O profeta Daniel orava 3 vezes ao dia. Pedro, Tiago e João oravam 3 vezes ao dia no templo. O Senhor Jesus orava na madrugada, porque era o único horário que ele tinha sossegado para poder orar. Você tem que encontrar o seu ritmo, você tem que encontrar os seus momentos para orar. Mas o que você não pode usar de desculpa é: Deus já sabe do que eu preciso, eu não preciso orar. Mentira. Nós precisamos orar sim diariamente por aquilo que Deus quer que nós recebamos por meio da oração. Eu quero terminar com 3 breves aplicações. Caso você tenha alguma dúvida sobre algo que eu passei aqui e não comentei, escreva nos comentários. Mas eu quero encerrar com 3 breves aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, como que a frequência das suas orações, como acabamos de falar, mostra o seu coração? Dependente ou independente? Eu coloquei independente para não ser mal educado, mas a ideia aqui é justamente de ser alguém arrogante, alguém prepotente que confia em si mesmo. Se você ora pouco, você já sabe qual que é a resposta dessa pergunta. Mas não desanime. Se você, assim como eu em alguns momentos, assim como todo cristão em algum momento, ora pouco, por motivos de rebeldia, por motivos de descrença, por motivos seja lá qual for, porque todo cristão tem dificuldades para orar em algum momento da sua vida, e eu acredito que você também tem, não sou apenas eu o pecador aqui nessa história, você precisa aprender o seguinte, eu preciso lembrar do seguinte, nós precisamos pedir a Deus que nos dê tudo aquilo que precisamos para viver, não a princípio aquilo que nós desejamos. Toda vez que você perceber que você tem orado pouco, para e ora onde você estiver. O profeta Jonas orou na barriga do grande peixe. Alguns oraram nas fornalhas, outros oraram em montes, outros oraram no mar, outros oraram em tudo quanto é canto. Não tem lugar certo para orar. Quando você perceber, quando essa palavra bater no seu coração e você perceber que você não ora por aquilo que você deveria orar, não ora diariamente, não ora pelo seu sustento, pare naquele mesmo instante e ore. Peça para que Deus te dê aquilo que você realmente precisa para viver e confie no Senhor. Peça aquilo que você precisa, peça aquilo que você pode esperar da mão dele e fique esperando a resposta do Senhor. Por meio dessa petição diária, por meio dessa petição por coisas básicas, Deus vai transformar a sua vida e te tornar um filho mais humilde e dependente dele. E por último, nós todos precisamos confiar no sustento divino, no amor dele por seus filhos. Se ele nos deu o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, por que ele falharia no pão diário? Lembra que o que Jesus falou em Mateus 6? Olha para as aves do céu. Olhe para as flores do campo.
Eles não vivem bem? As plantinhas não crescem e têm beleza? Os passarinhos não cantam felizes e caçam as minhoquinhas por aí? Deus cuida deles. O passarinho, como diz um pastor amigo meu, não fica com a boquinha aberta para o céu esperando Deus fazer chover minhoca. Ele vai caçar suas minhoquinhas. Mas Deus dá as minhocas que ele precisa para viver. As plantas não ficam ali paradas, né? Se bem que no caso elas ficam paradas, mas elas não ficam dependendo de uma maneira estática ao sustento de Deus. Deus cuida delas diariamente, mesmo sem elas pedirem. Os passarinhos, as flores recebem cuidado do Senhor. Quanto mais nós, os próprios filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Senhor, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós não podemos descansar no Senhor. Se Ele nos deu o Senhor Jesus, por que não nos daria o sustento diário? Se Ele cuida dos passarinhos e das flores, por que Ele não cuidaria da gente? Por isso, nós precisamos descansar nesse cuidado. E descansados nesse cuidado, nós precisamos orar. Precisamos depender de quem Deus é diariamente nas nossas vidas. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, que a sua visão de Deus, a sua visão da oração, a sua visão das necessidades, dos desejos, tenha sido moldada pela Escritura. E caso você tenha algum comentário, alguma dúvida, alguma questão sobre a Bíblia, sobre esse estudo ou sobre alguma outra coisa que eu possa te ajudar, escreva aqui nos comentários do vídeo no YouTube que eu terei alegria em te responder assim que puder. Que Deus te abençoe e te guarde debaixo da sua poderosa mão. Nos vemos no próximo estudo, na oração do Pai Nosso.